Dirigindo, Gênesis, primeiro livro. Nosso Deus opera sinais e maravilhas. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 37, versículo 1. Obrigado, Senhor Jesus. Está escrito assim, ó: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse jovem com os filhos de Bila, e com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. José trazia uma má fama deles ao seu pai. Israel é Jacó, tá? Amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E lhe fez uma túnica de quanto, irmão? Várias coisas. O José é o filho de Jacó com Raquel. Raquel é aquela mulher amada que Jacó amou, trabalhou por ela e depois ela recebeu ela como esposa. Aí ela teve vários filhos. Um dos filhos foi José. O Jacó amava muito José, só que ele tinha vários filhos, né? E um dia ele fez uma roupa colorida, uma túnica de várias cores. Não, naquele tempo não se usava roupa muito colorida. Era uma roupa mais ou menos de uma cor só. Era a roupa daquela que eles usavam. José tinha uma roupa diferenciada. Mas por quê? Porque o pai amava José. Um dia, a Bíblia você conhece, não vou pregar sobre José, só a interpretação. O José teve 2 sonhos e contou, e o pai guardou o sonho no coração. Mas por que José contou o sonho? Os irmãos começaram a invejar. Um dia Jacó falou para os irmãos: vão apacentar as ovelhas. E os irmãos, os filhos de Jacó, saíram para apacentar as ovelhas. O Jacó ficou preocupado. Meus filhos estão apacentando as ovelhas. Mas José não tinha ido. José é muito novo, estava em casa com o pai. De repente Jacó falou: José, vai dar uma olhada nos seus irmãos, vê se está tudo bem com eles. Aí o José caminhou para até onde estava o irmão. Chegou lá e encontraram os irmãos. Quando os irmãos olharam o José chegando, os irmãos falaram assim: olha aí o sonhador, ó, olha aí aquele ali que falou que vai ser maior do que nós. Quer dizer, ficaram inveja por causa do sonho. Aí o que eles falaram? Vamos matar ele? Aí alguém falou: não vamos matar ele não, né? Nosso irmão, mas vamos vender ele. Só que quando eles viram José, eles enxergaram José como uma coisa. Você quer ver? Gênesis capítulo 37, o versículo é o 23. Gênesis 37, 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que ele o quê? Trazia. Quer dizer, primeira coisa, eles enxergaram José. O que eles viram? A roupa de José. Aquela roupa era uma roupa diferenciada, uma roupa colorida. Eles já partiram para cima da roupa. Vamos arrancar essa roupa dele. Por quê? Essa roupa foi que o pai deu. Essa roupa o pai deu para ele, não deu para nós. Quer dizer, o que eu aprendo com José? Quando José foi se encontrar com seus irmãos, ele estava usando a roupa que o pai deu. Qual foi a roupa espiritual que Deus te deu? Ou não te deu? Nós temos uma veste que é espiritual. Será que eu estou usando a roupa que Deus me deu? Não estou falando disso aqui não, pessoal. Roupa espiritual. Aquela que não pode ter mancha. Aquela que não pode ser encardida. Aquela que não pode ter mancha de pecado. Será que eu estou usando? Será que eu estou usando aquilo que meu pai... Porque o pai de José era Jacó. O nosso pai é quem? Não é Deus? Será que eu estou usando o que Deus me deu? Porque a primeira coisa que eles viram, vamos voltar no 23, no comecinho, e aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que lhe traziam. Tiraram. Quer dizer, vamos arrancar essa roupa de José, porque essa roupa diferencia ele de nós. Será que eu estou usando o que o pai me deu? Lucas capítulo 9. O que Deus te deu? Olha a roupa que Deus te deu. Isso aqui eu preguei sexta-feira, mas vai ter matéria nova para nós, tá bom? Lucas capítulo 9. Olha a roupa que Deus te deu. Lucas capítulo 9, no versículo 1, pessoal. Lucas capítulo 9, versículo 1. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades, e enviou a pregar o reino de Deus e a curar quem? Os enfermos. Vamos ler novamente? Convocando os 12 discípulos, deu virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidade. Olha a roupa que Deus nos deu.
Quando fala e convocou os 12, quer dizer, Jesus convocou os 12 discípulos e deu uma missão para eles. Vocês vão pregar o evangelho, vocês vão pregar a minha palavra e vão curar os enfermos. Diga glória a Deus. Deus deu poder para os discípulos curar quem? Os enfermos. Deus deu poder para os discípulos expulsar quem? Os demônios. Quer dizer, essa é a roupa espiritual que Deus me deu e que Deus te deu também. Será que eu estou usando o poder que Deus me deu? Será que eu estou usando aquilo que o Pai me deu? Poxa, nesses dias, se você ver, são dias difíceis, dia de carnaval. Se você for lá no centro, dá até medo. Está terrível aquele lugar lá. Mas na festa de carnaval, só onde tem os blocos lá. Mas Deus me deu poder, irmão, para expulsar demônio. Diga glória a Deus. Deus me deu poder para curar as enfermidades. Como a irmã com toda a ferida da perna. Não tem cura. Isso aqui, de 100, uma é curada. Então eu vou ser o que vai ser curado. Porque eu tenho uma veste espiritual. Será que eu estou usando o que Deus me deu? Será que eu estou usando esse poder para mim e para outras pessoas? Aí vamos ver Atos capítulo 1. Vamos lá. Olha aqui esse poder se manifestando na vida dos discípulos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. O versículo é o 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. E estando com eles, determinou-lhe que não lhe ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Versículo 8 agora. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e também aonde? Quer dizer, o que acontece? Jesus apareceu para os discípulos, Jesus já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado, apareceu, não saia daqui. Não saia de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. E os discípulos ficaram todos naquele lugar, trancados ali, porque eles estavam ameaçados de morte. De repente, a Bíblia diz que Jesus falou assim, vocês vão receber poder, serão minhas testemunhas, em Samaria, na Galileia, na Judéia, em todos os confins da terra, quer dizer, por onde vocês passarem, vocês vão levar o meu poder. E eles ficaram, Atos capítulo 2, verso 1. Cumprindo-se, pois, o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estava assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como as de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Quer dizer, aquele poder que Jesus prometeu, aquela unção que Jesus prometeu, já está sobre a vida deles. Irmão, aquilo que Jesus prometeu na palavra já está sobre a tua vida. Amém? Aquela unção que Jesus te prometeu, aquela força que Jesus te prometeu, aquele consolo nos dias difíceis, aquela batalha que lá em Josué capítulo 1, versículo 5, nunca te deixarei e nunca desampararei. Chegou o dia da luta, chegou o dia da batalha, mas o que é essa paz que você está sentindo? É aquela força de Deus que está na tua vida. Quer dizer, o Espírito Santo já estava sobre eles. Então eles estavam com um poder tremendo. Aí eles se levantaram dali, começaram a falar em novas línguas e saíram dali. Atos capítulo 3 agora. Vamos lá. Atos capítulo 3, versículo 1. Atos 3, 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, a qual todos os dias punham-se à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro com João, fitando os olhos nele, diz, olha para nós. E olhou para eles, esperando o quê? Receber alguma coisa. Quer dizer, quando Pedro e João estão indo para a oração, não adianta. A pessoa revestida do Espírito Santo, a pessoa revestida de Deus, ela não consegue ficar parada. Vamos dizer, não estou falando que você tem que estar na igreja todo dia, não. Mas não adianta, no dia de culto você quer estar na igreja, é ou não é verdade? Você quer ouvir a Deus. Mas o que é isso, pastor? É o Espírito Santo. A Bíblia diz que ninguém vem à casa do Senhor se o Espírito Santo não revelar. Quer dizer, não dirigir aquela pessoa. A pessoa que ela não gosta, eu não tenho mais vontade de ir para o culto, eu não tenho mais vontade de ouvir a palavra, eu não tenho mais vontade de cultuar. Essa pessoa está perdendo o Espírito Santo.
A Bíblia diz, não vos entristeçai o Espírito Santo, porque toda pessoa cheia do Espírito Santo, ela quer ouvir a voz de quem? A voz do Senhor. Toda pessoa cheia do Espírito Santo, ela quer aprender com Deus. Toda pessoa cheia do Espírito Santo, ela não consegue ficar parada, ela é movimentada. Quer dizer, o Pedro e João vai para a oração. Ô Pedro, o que você vai fazer? Eu vou lá para a oração. Fazer o quê? Eu vou buscar Deus, estou cheio do Espírito Santo. É o que você veio fazer hoje. Só que quando ele chegou lá, ele se deparou com alguém na porta da igreja. O que é? Alguém ensinou para esse coxo que se ele ficasse na porta da igreja, talvez a vida dele ia melhorar. Ele nunca tinha andado. Era um coxo desde o ventre da sua mãe. Sabe o que é isso? Ele nunca fez isso, ó. Ele nunca sentou e se levantou. Ele nunca agachou e fez isso aqui, ó. Nunca. Levanta a perna, nunca. O que é? Anda. O que é andar? Como é que anda? Ele nunca fez isso, pessoal. Ele era coxo desde o ventre. O negócio dele é esse, ó. Chegar na porta do templo e ficar o quê? Sentado. O negócio dele é esse, ó. Não sai daqui. Aí todo mundo que passava, ele pedia o quê? Alguém mandava, levanta. Ele não se levantava. Quer dizer, o negócio dele é ficar parado. Só que aí, um dia, estava entrando 2 crentes, mas não é 2 crentes, qualquer pessoa, 2 crentes cheios do Espírito Santo. Alguém aqui está cheio do Espírito Santo hoje? Quer dizer, aí o que acontece? Pedro e João estão entrando. Aí ele falou, me dá uma esmola. Aí Pedro e João olhou para ele olhou para Pedro e João, mas o que ele olhou para Pedro e João? Esperando receber alguma coisa, vamos lá. E olhou para ele esperando receber o quê? Será que ele queria receber só uma esmola? Isso aí é o que ensinaram para ele, uma esmola, tudo bem, mas a verdade é que ele não queria esmola, ele queria a cura, diga glória a Deus. A esmola é o que as pessoas estão me dando, a esmola é o que me ajuda a me alimentar, mas o que eu queria mesmo não era uma esmola, eu queria mesmo é sair andando. Irmão, tem muita gente recebendo esmola, mas o que Deus quer dar hoje é um milagre completo. Tem muita gente que recebeu, com todo respeito, uma esmola, uma coisa pequena, mas o Senhor está dizendo, mas o que eu quero te dar mesmo é coisa grande. Aí no versículo 6, ó, o que está escrito aqui, ó, e disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso... Quer dizer, Lucas capítulo 9, versículo 1, ó, você quer ver? Coloca aí de novo para mim, Lucas 9, 1, vamos lá. O que ele está falando para aquele coxo? Lucas 9, 1, vamos lá. Ó, e convocando os seus 12 discípulos, vamos lá, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem. Quer dizer, esse poder estava sobre Pedro, estava sobre João. Aí o que aconteceu? O coxo pediu uma esmola. Me dá uma esmola. Aí Pedro falou, olha para nós, olha, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho? O que você tem? Deus me deu poder. Amém, igreja? Deus me deu força para curar os enfermos. Deus me deu poder para expulsar os demônios. O que eu tenho, eu te dou. Aí o que Pedro falou? Vamos voltar lá, Atos 3, vamos lá. Versículo 6, Atos 3, 6. Disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, faz o quê? Quer dizer, é aquele poder que Deus te deu. Agora Pedro está colocando em ação o que ele recebeu. Lembra do começo da mensagem? José estava vestido com a roupa que o pai deu. Pedro agora, ele se revestiu com a roupa espiritual, poder. Ele se revestiu de uma unção de Deus. Ele encontrou alguém caído. O que ele está fazendo? Ele está repartindo com aquela pessoa o que Deus deu para ele. Irmão, aquilo que Deus te deu, reparta com alguém. Deus te deu alegria. Amém? Deus te deu saúde. Deus mudou e reparte isso aí. Não guarda para você não. Não fica reclamando, murmurando não. Começa a pregar, começa a falar da palavra. Começa a falar para aquela pessoa, eu vou orar por você, você vai ser curado. Eu vou orar por você, o milagre vai acontecer. Reparte com alguém aquilo que Deus está te dando. Pedro, ele tem esse poder. Pedro, ele tem unção. O que eu aprendo? Que o Pedro acreditou no que Jesus falou. Vai, eu estou dando poder para você expulsar demônios e para curar enfermo. Pedro e João partiu para a oração. Ele acreditou naquilo. Eu não tenho. Quer dizer, eu aprendo com Pedro e João. Ele está usando o que o Pai deu para ele. Amém? Jesus te deu esse poder. Jesus te deu essa unção. Aí ele fala mais, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Versículo 7. E tomando pela mão direita, levantou, e os seus pés, o seu tornozelo, se firmaram. E saltando ele, pôs em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aleluia, é isso aqui. É isso que nós temos que fazer o quê? Que fazer, irmão.
É isso que nós temos que viver, é isso aqui, é louvando, é adorando, é glorificando, mas talvez não estamos usando o que Deus deu. Pedro podia passar por aquele rapaz, dar uma esmola para ele, ou não dar nada, hoje eu não tenho nada, tá, mas vou orar por você. E quando saiu, o rapaz continuava coxo. Não, Pedro falou, não, eu não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho eu te dou. Você vai andar hoje. Hoje é o dia da sua cura, irmão. Amém? Hoje é o dia da sua libertação. Tem que repartir, irmão. Então Pedro e João estão ouvindo o que, está fazendo o que, está dando para aquele homem o que Deus deu para eles. Versículo 9 agora. E todo o povo o viu andar e louvar a quem? Não é bonito você ver uma pessoa louvando a Deus? É bonito? É bonito, irmão. Você vê uma pessoa cantando, adorando, louvando ao Senhor, você vê uma pessoa glorificando, você vê uma pessoa com o rosto alegre, você vê uma pessoa positiva, uma pessoa para frente. É tão bonito, mas tão feio quando você vê um crente sem brilho. Quando você vê um crente de cara amarrado, quando você vê um crente que você olha, não adianta, irmão, presta atenção, não adianta forçar um sorriso, tá bom? Porque a Bíblia diz que o coração alegre formazeia o rosto. A gente pode até forçar um sorriso, mas quem é crente mesmo sabe que a gente não está bem. Porque o quê? Quando que eu sei que eu estou bem? Quando o meu coração está alegre. Até diante de uma luta, o salmista diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, o Senhor está comigo. Às vezes você está passando um momento tão difícil, está passando um momento tão terrível, mas alguém te vê com um sorriso no rosto, alguém te vê bem e você fala assim, mas como que você está tão bem? Como moça que você está tão bem? É porque Jesus está na minha vida. Então, quer dizer, aquele homem agora está saltando, louvando a Deus. Como é que nós estamos entrando no templo? Cabeça baixa, irmão. Como é que nós estamos entrando no templo? Eu não sei porque que eu vim hoje. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Não faz isso não, irmão. Tem gente que ontem foi o último dia de vida dele. Você está aqui vivo louvando a Deus. Amém? Tem gente que dormiu e não acordou essa noite. Tem gente que foi para o hospital e não voltou para casa. E você está aqui, louve a Deus, irmão. Louve a Deus. Aquele homem entrou na igreja. Só que aí entra a parte principal. Vamos lá. Versículo 10. E conheciam, pois, era ele, o que estava sentado para pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e de assombro pelo que acontecera. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para deles no alpendre chamado Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo, varões israelitas, por que maravilhais disso? Ou que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos este homem andar? Aí no versículo 13, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó e o Deus de nossos pais glorificou ao seu filho Jesus, a quem vos entregaste perante a face de Pilatos. Negaste tendo este determinado fosse o quê? Fosse só. Só que as pessoas estão pensando que é a virtude de Pedro, é porque é Pedro, é porque é João. Não, Pedro está dizendo, pessoal, não foi eu nem João, foi Jesus. Não foi eu e nem João que fizemos isso. Nós somente usamos aquilo que Jesus nos deu. Todo milagre que acontece na tua vida, ou todo milagre que você ora e acontece na vida de alguém, não é para a glória do homem, é para a glória do Senhor. Amém? Nós temos que aprender a glorificar quem? A Deus. Um exemplo, eu orei por você, pela misericórdia eu orei por você e você foi curado. Rapaz, o pastor Marcelo tem um poder tremendo. Teu não, irmão, teu não. Pastor Marcelo fez uma oração, foi curado. Não, quem te curou foi Cristo. Eu só dei uma palavra. Quem fez o milagre foi Jesus. Só que aí, quando esse coxo se levantou, as pessoas não aceitaram. Você quer ver? Capítulo 4 agora, vamos lá. Capítulo 4, verso 1. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, a casa do templo e os saduceus. E doendo-se e muito ensinasse o povo, anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão, até o dia, pois já era tarde. E muitos dos que ouviam a palavra creram, e chegou o número desses quase 5.000. Vamos lá, versículo 5. E aconteceu no dia seguinte, reunindo em Jerusalém os seus principais, os anciões, os escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João e Alexandre, e todos quanto haviam na linhagem do sumo sacerdote, pondo-se no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isso?
E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: principais do povo, vos anunciai a Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi. Sabe o que acontece? Pedro está preso, irmão. Não, quer dizer, eles estão querendo prender Pedro, estão interrogando Pedro e João. Como é que vocês fizeram isso? Por que vocês fizeram aquele homem se levantar? No nome de quem que aquele homem se levantou? Como que vocês fizeram? Em outras palavras, não, esse homem tem que continuar caído. Pedro está sendo interrogado, João está sendo interrogado, por quê? Porque usou o nome do Senhor, usou o nome de Jesus e aquele coxo fez o quê? Se levantou. Sabe o que eu aprendo? O diabo não quer que você se levanta, o diabo quer te ver caído. O diabo não quer que você se levante. A pessoa que era coxa, agora anda, agora para lá, como eu falei da irmãzinha, chegou na igreja aqui, uns 2 meses atrás, domingo estava aqui, ela, pastor, olha como eu já estou melhor, pastor, já larguei o andador, só estou com a bengalinha, mas olha como eu estou melhor. O diabo não quer isso. O diabo quer que ela continue no andador, do andador vai para a cadeira de roda, da cadeira de roda acabou. Só que Jesus não. Jesus quer você andando. Então o que acontece? Eles estão interrogando Pedro e a João. Por quê? Porque curaram aquele enfermo. Quer dizer, eles estão querendo prender Pedro e João. Volta a falar, o diabo não quer que você se levante. Em qualquer área da tua vida, você começou a se levantar, você começou a prosperar, você começou a ter uma vida abençoada, o diabo vai fazer um plano, vai tramar de tudo para você cair de novo. Foi o que eu preguei aqui, foi sexta-noite, Marcos capítulo 9. Já vou voltar aqui, tá bom? Vamos lá para Marcos capítulo 9. Olha como o diabo, ele não quer nos ver de pé. Vamos lá, Marcos capítulo 9. Isso aqui eu preguei sexta à noite. Volta um pouquinho aqui, Marcos capítulo 9. Já vou voltar em Atos 4. Marcos capítulo 9, versículo 14. Marcos 9, 14. Está escrito assim, e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele o saudara. E perguntou aos escribas, que é que discutis com ele? Versículo 17. E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem o quê? Quer dizer, o que acontece? Jesus está descendo do monte. Quando ele chega lá, tem uma discussão, né? O pai, o filho, tudo discutindo. O que estão discutindo? Jesus. O pai chegou, eu tenho um filho com problema. Eu tenho um filho que ele tem um espírito. E esse espírito deixa ele mudo, ele não fala. O diabo, ele quer tirar o seu canto, irmão. Você que canta, você não canta mais não, irmão. Faz a vontade do diabo. Você que toca, não toca mais não, irmão. Faz a vontade do diabo. Aquele que prega, não, eu pregava, eu parei de pregar. Para de pregar, faz a vontade do diabo, irmão. Tem muita gente fazendo a vontade do diabo, irmão, não faça isso. O que acontece? Mestre, trouxe-te meu filho que tem um espírito? Ele não fala, ele não canta. Peraí, Deus habita no meio dos louvores, então. Deus nunca vai habitar na vida dele, ele não louva, ele não tem fala. Olha o Salmo 81, no versículo 10, o que o salmista diz? Salmos 81, versículo 10, vamos lá. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Continuando, abre bem, o quê? Deus está dizendo, abre bem a tua boca, aquele jovem não conseguia abrir a boca. Ele tinha um espírito, e muita gente está pegando esse espírito. Aquela pessoa que louvava hoje, não louva mais. Aquela pessoa que cantava hoje, não canta mais. Aquela pessoa que pregava, vamos pegar o pregador, puxa, o pastor Marcelo pregava, e o pastor Marcelo parou de pregar, não prega mais não, o diabo conseguiu fechar minha boca, irmão, entrou um espírito e fechou a minha boca, não faça isso, irmão. A Bíblia diz, abre bem a tua boca. Foi o que o cego Bartimeu fez em Marcos 10, 46, lembra? Jesus está passando, Bartimeu está sentado à beira do caminho mendigando, e Jesus está passando. Alguém falou para Bartimeu, Jesus está passando, e Bartimeu sabia quem era Jesus. De repente Bartimeu falou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Aí alguém chegou para o Bartimeu, cala a boca, rapaz, ele não vai te ouvir. A multidão mandou Bartimeu calar a boca. Sabe o que Bartimeu falou? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Conforme mandaram ele calar a boca, ele abriu mais, até que Jesus parou, mandou chamar o cego, traz esses rapazes aqui. Aí trouxe o cego Bartimeu, Jesus perguntou, o que você quer, rapaz? Jesus, eu quero enxergar. Então vai, a tua fé te salvou.
Quer dizer, não deixa esse espírito mudo pegar o quê? A tua vida. Jeremias 33, a Bíblia diz, 33, 3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e novas que não sabes. Será que esse espírito já não calou a nossa boca? Será que esse espírito já não tirou o louvor da nossa boca? Não faça isso. Vamos voltar aqui? Volta aqui comigo, no versículo 17. 9, 17. E um da multidão respondendo, diz, mestre, trouxe-te o meu filho que tem o quê? O espírito. Ele não fala. Será que nós já não paramos de falar? É o pregador que para de pregar? É o cantor que para de cantar? É o levita que para de louvar? É aquela irmãzinha da intercessão, aquele irmãozinho da intercessão, não vem mais para a intercessão? O inimigo conseguiu calar nossa boca. Mas eu queria tanto isso e não aconteceu, eu queria tanto aqui não aconteceu. Fica tranquilo, aconteça ou não, eu continuarei louvando ao Senhor. É o que nós temos que fazer. Mas nós paramos. Mas aí continuando aqui, no versículo 19. E ele respondendo disse, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Versículo 20. E trouxeram. E quando ele viu, logo o espírito agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Já viu uma pessoa espumando? É complicado. Tem muita gente no mundo espiritual que está espumando. Quer dizer, o que é uma pessoa? A pessoa tem um ataque, aí a pessoa começa a espumar, saliva começa a sair. É uma coisa feia de ver. Mas você sabia? Esquece o mundo físico. No mundo espiritual tem muita gente espumando. Quando ele abre a boca, ele não louva, ele espuma. A pessoa que não está bem com Deus, quando abre a boca, não consegue louvar, não consegue adorar. Como é que começa a espumar? É que nem uma pregação. Vou te dar um exemplo. Pregação. Eu chego aqui e vou começar a pregar. Aí, na hora que eu começo a pregar, eu começo a dar indireta, falar de alguém. Não, eu tenho que pregar a palavra. Diga a glória a Deus. Que Deus me deu. Tem que ficar espumando contra ninguém. Tem que ficar, você viu, irmão? Você viu? Não, eu vou pregar a palavra. Deus, o que o Senhor quer que eu falo? Quer que eu falo isso? Eu vou falar. Irmão, louve a Deus, não fique espumando, não. Tem gente que está no mundo espiritual, está espumando. É o Números capítulo 13, 14, daqui a pouco eu vou falar lá, é Números capítulo 13, quando Deus mandou Moisés preparar 12 espias para espiar a terra, os 12 saíram, foram lá, 40 dias espiando a terra, depois eles voltaram, Caleb e Josué voltaram com a palavra boa, não, essa terra é boa, nós vamos entrar lá, os 10 espias voltaram, não dá para nós não, por quê? Quem mora lá é gigante, nós somos gafanhotos, não tem condições da gente entrar lá, aqueles homens de Números 13 e 14, eles não estavam louvando, eles estavam espumando, irmão. Ele estava falando, não, Deus enganou a gente. Deus mandou a gente olhar uma terra que não tem condições de entrar. Deus mandou a gente olhar uma terra onde quem está lá é gigante. E nós somos gafanhotos. Começaram a espumar. Espumaram tanto que em Números capítulo 14, a congregação começou a chorar, irmão. Os irmãos da igreja começaram a chorar. Ai, meu Deus, nós não vamos entrar na terra. E tem gente que você ouve, daqui a pouco você começa a chorar. Amado, Jesus te ama. Cuidado, não fica espumando, não. E caiu endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Vamos para o 21 agora, deixa eu correr. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele diz, desde a infância. 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e faz o quê? Aí Jesus faz uma pergunta. Pai, quanto tempo que ele espuma? Quanto tempo que ele tem esse ataque? Quanto tempo que ele é desse jeito? Ih, Senhor, desde a infância. Já tem algum tempo. Quando o Espírito pega ele, é assim, um dia joga ele na água e um dia joga ele no fogo. Sabe que esse Espírito não tem pegado a gente? Um dia você está, aleluia, glória a Deus. Outro dia, misericórdia de Deus. Eu não estou aguentando. O que é isso, irmão? Parece uma gangorra, sobe e desce. Não é isso. Luta todo mundo tem, irmão. Tem ou não tem? Dificuldade nós temos. Será que esse espírito não está pegando? Não, pastor, não pega eu não. Por que você está tão gelado desse jeito? Não, esse espírito não pega eu não. Por que está tão incrédulo desse jeito? Jesus perguntou, quanto tempo? Faz tempo, Senhor. Esse espírito, quando pega ele, um dia joga ele lá na água, outro dia joga ele lá no fogo. Um dia, conta comigo, outro dia, não estou bem. Que negócio é esse, irmão? Jesus diz, eu nunca te deixarei. Não pode deixar esse espírito me pegar, não. E aí fala, mais, versículo 23, Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível que crer. 24, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor,
ajuda a minha incredulidade. Agora o 25 é o nosso, hein? E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito, me ajuda. Mudo e o que mais? Então o que Jesus está dizendo? Esse espírito atacou a boca e o que mais? Presta atenção. Isso aqui foi o que Deus nos deu sexta-feira à noite. Esse espírito, o espírito mudo e surdo, quer dizer, esse espírito não deixava esse rapaz ouvir e não deixava ele falar. Por que atacou a boca? Porque o Senhor diz, abre bem a tua boca. Então ele não vai, ele não vai mais louvar, ele não vai louvar não, cantar, pregar, ele não vai. Porque o diabo sempre quer fazer o contrário da palavra. Se a Bíblia diz que você é forte, o diabo está falando que você é fraco. Se a Bíblia diz que você tem que ficar de pé, o diabo quer ver você caído. Quando eu falo você, sou eu também. Se a Bíblia diz que foi para a liberdade que Jesus nos libertou, o diabo quer ver a gente preso em alguma coisa. Se livra disso. O diabo, esse espírito mudo e surdo, quer dizer, é um demônio que atacou o ouvido e atacou a boca. Tem muita gente que o demônio está atacando a boca dele. Se você volta a Números 13, o que o povo falou? Não dá para nós não. Você quer ver rapidinho lá? Olha como o demônio atacou a boca daquele povo. Já vou voltar aqui. Números 13, pessoal. Olha isso aqui. Números 13. Ó, Números 13, deixa eu pegar aqui rapidinho. Versículo 32, deixa eu pular aqui rapidinho. Números 13, 32. Olha isso aqui. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo qual passamos a espiar, a terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes do gigante, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos a quem? Olha o povo de Deus falando, irmão. O povo de Deus está falando que o inimigo era mais forte do que eles. Aonde é isso, irmão? A Bíblia diz, se Deus é por nós, a Bíblia diz que operando o Senhor, quem? Quer dizer, é o povo de Deus falando, não, o diabo tem mais poder, pastor. O povo de Deus falando, não, pastor, é que o diabo ele é forte. Que forte o quê, irmão? A Bíblia diz que o diabo já está debaixo da onde? Não está aqui? Nossos pés, irmão. Como que eu vou falar que o diabo é forte, irmão? Como que eu vou falar que o diabo tem poder se a Bíblia diz que todo o poder foi dado ao nome de Jesus? Jesus tem poder no céu, na terra e até debaixo da terra. Quando você clama o nome do Senhor, os demônios eles caem de joelho. Pode ser o demônio pior, pode ser o guia, pode ser o demônio, pode ser o cabeça. Quando você fala em nome de Jesus, ele cai de joelho no chão. Sabe por quê? Porque esse nome já venceu todo o mal. Agora, olha o povo aqui, ó, com a boca atacada. O Espírito atacou a boca desse povo. Não dá para nós não. Mas atacou de um jeito que no capítulo 14, verso 1. E, ó, então levantaram toda a congregação, alçaram a sua voz, e o povo chorou aonde? Naquela mesma noite. Mas por que o povo está chorando? Porque está ouvindo, com todo respeito, a boca de um endemoniado. O que esse rapaz está fazendo? Não dá para nós não. Não, mas Deus falou que essa terra é nossa. E Deus mentiu. Deus falou que essa terra é boa. Não, a terra é boa. Mas quem mora lá é forte. Quer dizer, Deus mentiu. Aí veio o Caleb. Não, pessoal. Se o Senhor se agradar de nós. Olha aqui, ó, no capítulo 14, versículo 8 agora, ó. Capítulo 14, verso 8. Olha Caleb falando. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá numa terra e nos dará uma terra que manda leite e mel. Diga glória a Deus. Olha, enquanto tem uma boca obedecendo a Satanás, tem uma louvando a Deus. Olha o Caleb, não pessoal, se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar da nossa fé, Ele vai nos colocar nessa terra que manda leite e mel. E você conhece a mensagem, Caleb entrou, Josué entrou na terra, a família entrou também, porque Caleb não deixou os seus lábios na mão de Satanás, Caleb colocou seus lábios na mão de Deus. O que eu quero? Abre bem a tua boca que eu encherei. Não deixa o diabo atacar a tua boca. Não deixa, quer dizer, o espírito mudo e surdo, o que o espírito fez? Atacou a boca. Vamos voltar lá para Marcos 9? Vamos lá, continuando lá, rapidinho. Quem me entende, diga glória a Deus. Marcos capítulo 9, vamos lá, continuando aqui. Versículo 25. Marcos 9, 25. E Jesus, vendo a multidão, concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e que mais? Quer dizer, atacou a boca, agora está atacando o ouvido. Me ajuda. Romanos, não precisa você lá não, pedir para colocar no monitor. Coloca para mim, Romanos 10, 17. Ó. De sorte que a fé vem por o quê? E ouvir pela? Quer dizer, se eu não ouço, eu não tenho fé.
Hebreus 10, 38. Coloca para mim de novo. Hebreus agora 10, 38. O que está escrito lá? Mas o justo viverá, e se ele recuar, a minha alma não tem? Então, peraí, a fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra. O justo viverá o quê? Da fé. Se eu não ouço a palavra, eu não tenho fé. Se eu não tenho fé, eu não agrado a Deus. Hebreus capítulo 11, acho que é versículo 6. Coloca para mim. Hebreus 11, 6. O que a Bíblia fala? Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é o quê? Amém? Então, quer dizer, se eu não ouço, eu não tenho fé. Se eu não tenho fé, eu não agrado a Deus. Se eu não agrado a Deus, não tem milagre. Olha como o diabo ataca o meu ouvido, ataca o teu ouvido, a gente nunca vai viver um milagre. Espírito mudo e surdo. Quer dizer, atacou a boca, espírito mudo, e atacou o ouvido, não ouve não. É na hora da palavra, a pessoa não consegue prestar atenção. E quando vem uma palavra dura que a pessoa fala, é indireta para mim. Irmão, para de besteira. Jesus repreende aquele que ama. Amém? É um puxão de orelha para te abençoar, para me abençoar. É uma bênção de Deus aonde? Na nossa vida. Quer dizer, olha o diabo atacando o ouvido do povo. O espírito mudo e surdo. Por que esse rapaz não falava? Ele não ouvia. Por que ele estava endemoniado? Não ouvia pregação. Alguém estivesse pregando, ele não entendia nada. Como que o demônio vai sair? Se foi para a liberdade que Jesus te libertou. Atacou o ouvido daquele menino. Quantos jovens, quantos homens, quantas mulheres o diabo não atacou o ouvido? Você viu lá, ninguém olha para você. Você viu lá, para lá você é mais um. Que besteira, irmão. Não foi Jesus que te escolheu? Você viu lá, ninguém está nem aí se você vai ou não vai, ninguém está nem aí. O Espírito Santo sente a tua falta, sabia disso? O Espírito Santo, ele sente a tua falta. Quantas vezes nós estamos deixando o diabo atacar os nossos ouvidos? Quantas vezes? Você quer ver um exemplo? Lá em Marcos capítulo 5. Já vou voltar aqui. Marcos capítulo 5. Olha isso aqui. Olha como o diabo quer atacar o nosso ouvido. Marcos capítulo 5, versículo 21. Marcos 5, 21. É sério, pessoal. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. O Jairo, ele tinha uma filha, 12 anos, é a filha única, a filha dele está morrendo. Ele corre até os pés do Senhor. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele faz isso, ele se prostra nos pés do Senhor, e Jesus, me ajuda, que minha filha está lá em casa, está morrendo. Minha filha está lá, perdendo a vida, me ajuda. Sabe, Jesus, vamos lá curar sua filha? E Jairo e Jesus e Jairo estão andando, estão em direção à casa de Jesus. Chegou a mulher do fluxo de sangue, toca no Senhor, recebe o milagre. Só que quando Jesus está chegando perto da casa, alguém falou uma coisa para Jairo. Vamos lá? Marcos capítulo 5, versículo 34. Marcos 5, Marcos 5, 35, desculpa. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta, para que enfadas? Olha o diabo atacando o ouvido. Jairo foi pedir ajuda, Jesus está dizendo: vou ir com você, vamos lá, mas a menina está viva. No meio do caminho a menina morre. Chegaram alguns da casa de Jairo e falaram assim, em outras palavras: Jairo, pode dispensar Jesus? Pode Jesus mandar Jesus? Por quê? A tua filha está morrendo, sua filha morreu. Olha o diabo atacando o quê? Aí Jesus vem logo em seguida, olha o versículo 36, E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Diga glória a Deus. Quer dizer, enquanto o diabo atacando de um lado, vem uma palavra de fé do outro lado. Às vezes vem uma palavra, às vezes alguém, até de alguém da nossa família. Não tem mais jeito não. E você está no caminho errado. Não, eu estou em Cristo. Diga glória a Deus. Não deixa o diabo. Se o Jairo tivesse deixado essa palavra entrar, a filha dele não tinha ressuscitado. Não tema, Jairo, crê somente. Quantas vezes o diabo está atacando o nosso ouvido? Você não vai conseguir, não dá para você, essa doença é incurável. Não, os impossíveis aos homens são possíveis ao Senhor. Às vezes nós deixamos o diabo atacar o nosso ouvido. Espírito mudo e surdo. Quantas pessoas na Bíblia, se você pegar, quantos exemplos de pessoas que o diabo, quando o Davi foi lutar contra Golias,
Primeiro foi o irmão Eliabe, o irmão mais velho, que Davi chegou lá para lutar contra Golias, o Eliabe já se levantou para Davi, Davi, vai tomar conta daquelas poucas ovelhas, vai, você não tem condições de vencer, mas Davi continuou. Quando Davi chegou lá na frente, foi Saul, Davi, não, Davi, esquece, você é menino e ele é homem de guerra, e o Davi deixou para lá. Quando Davi chegou diante de Golias, Golias falou assim, ei, eu vou te matar hoje, eu vou cortar, vou te matar hoje, e as aves do céu vão comer o teu corpo, mas Davi não deixou aquelas palavras entrar. Davi está dizendo, o Senhor vai me dar vitória. Não deixa o diabo atacar o teu ouvido. Não pode. Não dá. Você não vai conseguir. Eu já sou mais que vencedor. Então vamos voltar lá para Marcos 9, para a gente terminar aquela parte, voltar lá para a gente terminar. Marcos capítulo 9. O versículo é o 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais. E ele, clamando, agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam, estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Aleluia! Irmão, é hoje que você se levanta, diga glória a Deus. É hoje que você sai daqui de cabeça erguida. O diabo não vai atacar mais a minha boca, não vai atacar mais os meus ouvidos. Deus é comigo. Quer dizer, mas voltando para a mensagem, o diabo quer te ver caído, irmão. O diabo não quer te ver de pé. Antes de Jesus levantar, quantas vezes o diabo levantou e derrubou esse jovem? E aí, pai, quanto tempo? Ia muito tempo, Senhor. Um dia na água, um dia no fogo. Quer dizer, esse jovem sempre estava no chão espumando. Não, irmão. Jesus quer te levantar. Amém, igreja? Não deixa o diabo te derrubar, não deixa o diabo atacar o teu ouvido, não deixa... Eu costumo falar, quando eu vejo alguém falando mal do nosso ministério, eu não falo nada. Quando eu vejo alguém falando alguma coisa, eu só oro, falo, Jesus, tem misericórdia, não sabe o que fala. Ou ela não sabe o que fala. Quando eu vejo na internet alguns comentários maldosos sobre o pastor Jaime missionário, eu falo, Jesus, tem misericórdia, eles não sabem o que falam. Nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor. Amém, igreja? Mas vamos voltar para Atos 4, para terminar. Vamos voltar lá. O diabo não quer nos ver de pé, irmão, quer nos ver caído. Atos capítulo 4. Jesus levantou aquele homem, vamos continuar lá. Pedro usou a palavra. Pedro usou o que Deus deu para ele. Atos capítulo 4. Vamos para o versículo 8 agora, a gente terminando. Atos 4, 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, principais do povo, e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo que como foi curado, seja conhecido de vós todos os povos de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vos crucificaste, a quem Deus ressuscitou dos mortos, e em nome desse é que este está são diante de vós, e ele é a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado dentre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Vamos continuar. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam, e tinha conhecimento de que haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles, o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Sabe aquele coxo que ficava lá na porta do templo, que não andava, que Pedro falou assim, se levanta, agora estão querendo parar Pedro, estão querendo interrogar João. Mas quem está do lado de Pedro e João? Aquele homem que tinha sido coxo. Quem está andando com Pedro? Peraí, vocês não podem fazer isso. E o homem está lá do lado. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Você é uma testemunha do que Jesus já fez na tua vida. Amém? Quem está do lado de Pedro? Quem está do lado... rapaz, vocês estão falando... Eu fui curado, rapaz. Rapaz, eu estava lá, eu fiquei 40 anos ali, parado na porta do templo. Eu fiquei 40 anos ali, ninguém me ajudou. Agora que esses homens me ajudaram, vocês estão querendo prender esses homens? Agora que esses homens me deram poder para andar, vocês estão querendo parar desses homens? Só que quando eles estão falando mal de Paulo, de Pedro e de João, o homem que coxo está do lado. Você é uma testemunha do evangelho. Ou não é? Aí vamos lá, 15, terminando. 15. Todavia, mandando sair para fora, o conselho confiaram-se entre si, dizendo, que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto, e por eles foi feito um sinal notório, e não podemos, quer dizer, nós não podemos negar que o rapaz foi curado, porque o rapaz está andando com eles.
Peraí, nós não podemos falar, Pedro e João falam assim, você nem sabe. O que foi? Pedro e João fez um coxo andar. Mentira, esse povo crente fala demais. Pedro e João fez um coxo andar. Mentira, esse povo crente aí inventa tanta coisa, mas o rapaz que era coxo está do lado de Pedro e João. O que eles estão dizendo? Não dá para negar. Me ajuda, dá para negar o que Jesus já fez na tua vida? Dá para negar? Não dá. Não dá. Alguém fala assim, não, mas essa igreja aí não prega nada, a porta é muito larga e não sei o quê. Mas, irmão, não dá para negar o que Jesus já fez na minha vida. Não dá para negar o que Jesus fez no meu casamento. Não dá para negar o que Jesus fez na minha história, na história da minha família. Não dá para negar. Ainda que invente calúnia, ainda que fale mal, não dá para negar o que Deus já fez na minha vida. Você é uma testemunha do Evangelho. Aí no versículo 17, pessoal, 17, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não fale mais neste nome a homem algum. E chamando disseram, absolutamente, não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Olha o 19, respondendo porém Pedro e João disseram, julgai-vos se é justo diante de Deus, ouvimos antes a voz de Deus. Olha o versículo 20, porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Diga glória a Deus. Rapaz, não dá, Pedro, não prega mais, não fala mais nesse nome, mas não dá. Olha quem está do nosso lado, o coxo. Olha quem está do nosso lado, aquele que era coxo se levantou. Ele está aqui. Não dá para não falar em Jesus. Dá para viver sem Jesus? Tem um louvor que a gente canta, né? Sem Jesus, não dá. Irmão, isso aqui é muito sério. Tem gente que está com Jesus e quer viver sem Ele. Tem gente que está com Jesus e quer viver outra vida. Não dá, você não vai conseguir, irmão. Vai fazer que nem o filho pródigo. Sabe o que acontece? Vai sair da casa de Deus, vai sair com dinheiro, vai andar, vai gastar tudo. Quando gastar tudo, vai olhar para a comida dos porcos, não vai ter nem comida do porco, aí depois vai voltar. Eu errei. Para que fazer isso? Para que hoje não se reconcilia com Deus? Deus, eu estou voltando para a tua casa, eu estou voltando para a tua presença. Deus vai te abençoar. Amém? Não dá, não tem como não pregar, irmão. Não prega mais, não fala mais. Não tem como, irmão. Pregar a minha vida. Pregar é a minha vida. Agora, olha o 21, vamos lá. Mas eles ainda o ameaçaram, mas não acharam motivo para castigar, deixando-lhes ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus. O que acontecera? Olha o 22, pois tinha mais de 40 anos o homem a quem se operara aquele milagre de... Aquele homem que estava lá no coxo, no capítulo 3 de Atos, ele tinha mais de 40 anos, vamos lá, então tem 40 anos que ele vive assim, 40 anos que ele está assim, 40. Ele não sabe o que é andar. Ele não sabe o que é ir na padaria comprar pão. Ele não sabe o que é fazer um passeio. Ele não sabe o que é tomar um banho sozinho, um exemplo. Ele não sabe o que é acordar de manhã e fazer uma caminhada, dar uma coisa. Ele não sabe o que é isso. Ele tem 40 anos. Agora, Jesus curou aquele homem através de Pedro e João. E o que acontece? E as outras pessoas querem parar Pedro e João. Irmão, ninguém te para. Deus é contigo. Você é uma testemunha do que Deus fez. Aquele homem tinha mais de 40 anos. Então o que eu aprendo? O diabo não quer te ver de pé. O diabo quer te ver? Não importa se é 40, 50, 60, 70 anos. O diabo quer te ver caído. O diabo quer me ver caído. Mas isso aqui é sério. O diabo não vai me ver caído e não vai te ver caído. Nós vamos continuar louvando e glorificando a Deus. E agora, olha para terminar, versículo 24 agora. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo que neles há. Versículo 31 agora. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Acabou. Não adianta, por mais que... Aí o que acontece? O coxo está do lado, e o coxo está andando, Jesus está andando, o Pedro está andando, o coxo está andando, o Pedro está lá. Aí de repente, vamos orar, e começa a orar. De repente, o Espírito Santo desceu, aquele lugar se moveu, e o que acontece? E todo mundo começaram a anunciar a palavra. E as pessoas começaram com ousadia, por quê? Todo lugar onde tem oração, o lugar se move. Você quer ver? E todos foram cheios do Espírito. Bota um pouquinho só, por favor. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam.
Mas não é a primeira vez que o lugar balança por causa de oração. Se você ler Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas oravam, mesmo preso, mesmo machucado, a Bíblia diz que veio um terremoto, abalou os alicerces, a terra tremeu, a porta se abriu e Paulo e Silas saíram. Vários lugares. Se você vê o Elias está clamando, o Senhor derrama fogo do céu. Deus derramou fogo no céu, queimou o holocausto lá e os profetas de Baal se ajoelharam. Só o Senhor é Deus. Todo lugar que tem oração, o céu se move. Amém? Todo lugar onde o Espírito Santo está presente, o lugar se move. Quando você vê uma igreja muito morta, você vê uma igreja muito parada, muito certinha, não, tem que ser assim, esquece, meu. A igreja cheia de Deus é diferente, ela se move, o povo dança, o povo pula, e o povo salta, e aquela alegria, por quê? O Espírito Santo está presente. A sua vida vai se mover. Agora, voltando para a mensagem, o que estava coxo, de mais de 40 anos, agora está andando. Dá para negar o que Jesus já fez na tua vida? Dá para negar o que Jesus fez na tua casa? Não dá para negar. Ah, pastor Marcelo, o senhor conta uma coisa que não é verdade. Meu casamento era destruído, minha esposa está aqui. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Se eu fizer 5 cultos no dia, ela assiste 5 cultos. Eu nunca fiz um culto para minha esposa não assistir. Se eu fizer, vou fazer o culto de manhã, ela está assistindo o culto. Eu faço culto da tarde, ela assiste o culto. Eu faço culto da noite, ela assiste o culto. Se eu sair daqui e for pregar em outra igreja, ela vai lá assistir o culto comigo. Sabe o que é isso? Mover de Deus. Minha filha linda está ali. Minha irmã, meus familiares estão tudo ali, louvando a Deus. Sabe o que é isso? Mover de Deus. Fica tranquilo, o diabo não vai te ver caído, você vai se levantar. Amém? Fica tranquilo, o Senhor é contigo. Fica tranquilo, se a sua família não veio ainda, a sua família vai vir, só que depende também de você. Use o que Deus te deu. Deus te deu alegria, diga glória a Deus. Deus te deu saúde, Deus te deu movimento, Deus te deu disposição. Não é para ficar deitado, parado no canto, não. É para servir o Senhor. Eu tenho uma família que chegou para mim e falou: pastor, o senhor pode fazer uma oração? Eu vou viajar. Viajou acho que ontem, né? Vai voltar só na quinta-feira. O senhor pode fazer uma oração? Fiz uma oração. Pastor, não estou errado. Eu falei: não, irmã, não. Vai viajar, curta a sua família, faça um passeio abençoado. Ainda brinquei: você vai para carnaval? Não, pastor, pela misericórdia. Ainda brinquei com a pessoa: vai lá, pastor, mas domingo que vem eu estou aqui. Tem algum pecado nisso? Deixa, irmã. Deus é contigo. Amém? Você está aqui hoje. Mas se você estivesse viajando hoje, você estaria nas minhas orações. Deus é contigo. Agora o problema é viajar e se desviar, né, irmão? Aí não dá. É viajar e fazer coisa errada. Aí não dá, né, irmão? Aí está brincando com Deus. Aí não dá. Mas você vai viajar, vai na presença do Espírito Santo. Mas a sua vida vai se mover. Amém, igreja? Aplauda bem forte o nome de Jesus. Aplauda ele, que ele merece. Dá um glória a Deus aí, meu irmão.